Olá pessoal, sou Mais Edu, professora Shelly de Artes falando, e vamos hoje falar a respeito de um dos movimentos da arte contemporânea. A arte contemporânea é o tipo de movimento artístico que mais cai no Enem. Então é muito importante a gente estar estudando esses movimentos para que a gente possa compreender a importância dele e também você ir muito bem na avaliação, na prova do Enem, tá bom? Vamos falar hoje a respeito do fotorrealismo. Fotorrealismo, ou realismo fotográfico, também que é um nome pode ser dado para ele, é uma escola artística contemporânea de pintura que trabalha por meio do conceito da verossimilhança. O que é essa palavra? O que essa palavrinha significa? Ela significa que a arte, por meio da fotografia, né, que ela é associada com a fotografia, ela é bastante fiel em relação à imagem. É utilizada a fotografia para poder utilizar esse tipo de arte, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais sobre ela agora. Então, o termo fotorrealismo, primeiramente foi cunhado em 69 pelo estudioso Louis Meisel. Então, segundo a definição de Meisel, ele fala o seguinte a respeito do movimento fotorrealista. O fotorrealismo usa a câmera fotográfica para coletar informação, usa recursos mecânicos ou semimecânicos para transferir a informação para a tela. Então, o fotorrealismo é o tipo de arte, dentro da arte contemporânea, que ele vai utilizar as imagens captadas pela câmera fotográfica. E essas imagens captadas pela câmera fotográfica vai ser o material que o artista vai ter para poder produzir a sua arte, tá? Então, a arte fotorrealista inclui pinturas, desenhos, esculturas, artes gráficas, propõe a fidelidade e as reproduções da realidade de forma que muitas delas, quando vistas, podem ser confundidas com a arte fotográfica, gerando confusão. Por quê? Porque o artista ele tira uma fotografia e essa fotografia fica sendo base do trabalho dele. E ele vai, com base nessa imagem que ele tirou pela câmera fotográfica, ele vai reproduzir isso por meio das artes visuais e as artes plásticas também. Ele pode fazer pinturas com essa imagem, pode reproduzir esculturas, só que ele vai fazer de uma forma que, ao olhar para aquela imagem, vai parecer que é uma foto, mas na verdade é uma outra maneira artística de reproduzir, seja por meio da pintura, do desenho, da gravura ou de outros meios também, tá? Então, nos anos 50, a crítica da arte ligada à estética modernista havia descartado o realismo na pintura como um anacronismo, né, obsoleto, já que a fotografia, em grande medida, substituíra a pintura como um meio de reproduzir a realidade, tendo se tornado o meio preferencial para isso quando os primeiros fotorrealistas iniciaram a sua produção. Então, a gente está vendo aqui um pouquinho em relação ao contexto histórico do fotorrealismo. Como que ele surgiu, como que aconteceu, tá, naquela época. Então, após o surgimento da fotografia no século XIX, ela logo se tornou uma auxiliar de grande importância para inúmeros artistas que trabalhavam com a pintura tradicional, mas que buscavam reproduzir com fidelidade os cenários e as pessoas e os objetos que viam, tá vendo? Então, a fotografia é a base principal do artista que trabalha com o fotorrealismo. Ele quer reproduzir fielmente aquela imagem que foi captada pela câmera fotográfica, tá bom? Então, os fotorrealistas tentavam atribuir um maior valor às imagens específicas, enfatizar a sua ligação com a realidade, que descreviam e direcionavam, né, a atenção do público para ela, tá? Também procuravam estabelecer uma distinção entre o que faziam e os praticantes da técnica. Essa técnica aqui, ó, trompe-l'œil, é uma técnica francesa, já que está à procura de enganar o olho, fazendo acreditar que o que se vê é um objeto real, ao passo que os fotorrealistas jamais tentaram ocultar o fato de que o público vê, aquilo que o público vê é de fato uma pintura. Então, eles utilizavam essa técnica aqui, ó, top-l'œil,
que é uma técnica francesa, que ela vai enganar o olho. Quando ele vai reproduzir essa imagem da fotografia captada pela câmera fotográfica na sua pintura, por exemplo, a pessoa, quando vai olhar aquela pintura, olhar aquela imagem, vai enganar o olho dela, porque vai parecer que é uma fotografia. Por quê? Porque há muita riqueza de detalhes nesse tipo de arte, porque eles pegam fielmente a imagem e procuram traduzir ela em uma forma de expressão artística por meio da pintura, do desenho. Então, você bate o olho e você acha que é uma fotografia, de tão fiel à imagem captada pela câmera fotográfica que o artista conseguiu reproduzir nas suas obras, tá? Então, aqui, ó, trouxe alguns exemplos para vocês de pinturas que realmente vai enganar o olho mesmo, vai parecer que é muito real. Olha só essa imagem, né? Esse garotinho aqui, ele tá andando em cima dessa obra que foi pintada no chão. Parece que é uma ponte, né? Só que é um chão e essa pintura foi realizada aqui com características tridimensionais. Por quê? Porque tem características de profundidade nessa obra, então dá a ilusão de ótica de que ele está andando em cima de uma ponte, mas na verdade é uma pintura feita com técnicas usando aí a tridimensionalidade no chão, tá? Então, essa daqui é a técnica da pintura francesa que eu falei com vocês, essa técnica aqui da Top Loyal. Truque de perspectiva cria uma ilusão de ótica que faz com que formas de 2 dimensões aparentam possuir 3 dimensões. Tá vendo? Cria essa profundidade, né? Parece que tem um abismo aqui abaixo, né? E, na verdade, é apenas um chão plano, onde o artista conseguiu aí reproduzir de forma muito real essa perspectiva aí da tridimensionalidade, tá? A caracterização incluía 5 pontos fundamentais. Então, quais são eles? O fotorrealismo usa a câmera e a fotografia para coletar informação, né? Então, ele vai utilizar da fotografia para isso. O fotorrealismo usa recursos mecânicos ou semimecânicos para transferir a informação para a tela, tá? O fotorrealista deve ter uma habilidade suficiente para fazer com que a pintura se pareça com uma fotografia. É aquela fidelidade da imagem fotográfica transferida aí para sua obra de arte, tá? O fotorrealista deve ter exibido obras neste estilo antes de 72, para poder ser classificado como um dos fundadores da escola. Então, tem que ser um artista que tenha obras antes deste ano ali, para ele ser considerado aí que foi um fundador, tá? Depois deste ano, já tiveram outros artistas, e aí ele não tem mais esse título de fundador desse tipo de expressão artística, tá bom? O fotorrealista deve ter trabalhado há pelo menos 5 anos nessa técnica. Olha, precisa de ter uma experiência muito apurada nessa obra, nessa técnica, né? Para poder ser considerado um fotorrealista, tá? Devido à sua tamanha complexidade ao realizar esse tipo de técnica utilizando o fotorrealismo, tá bom? Então, o fotorrealismo não pode existir sem a fotografia. A cena deve ser congelada na foto, fielmente transposta para o meio da pintura. Usualmente, esse transporte, para que seja fiel, é feito com o uso de um quadriculado, uma técnica tradicional na pintura ou através de uma projeção com aparelhos especiais. Na próxima imagem eu vou mostrar para vocês como que é esse quadriculado. Ou então, o artista ele pode pegar a imagem, a fotografia e usar um projetor, né, na tela, no lugar onde ele quer imprimir aquela imagem para poder ampliar ela e ele conseguir transferir essa imagem para esse lugar e conseguir fazer a sua pintura, tá bom? O resultado tem um aspecto fotográfico, mas a maior parte das vezes suas dimensões são muito maiores do que a foto original. É necessário uma grande virtuosidade
virtuosidade técnica para reproduzir o aspecto fotográfico com suas nuances de luz, cor e reflexo. Então tem que ser uma coisa bem minuciosa, uma coisa muito técnica, que tem que ter bastante experiência para poder conseguir fazer esse tipo de pintura, tá bom? Então aqui, esse daqui é a técnica do quadriculado. Essa técnica aqui é uma técnica de desenho que você pode conseguir ampliar qualquer desenho, né, utilizando esses quadrinhos aqui, né, as colunas, por exemplo, um A, ele vai lá e desenha aonde está a coluna 1A e vai transferindo aí, e assim sucessivamente, né, um B e assim vai indo, até transferir todo o desenho, todo esse quadriculado aqui. É um tipo de técnica de desenho que eles utilizam para poder ampliar a gravura ou até mesmo para poder transferir ela de um lugar para outro, né, por meio do desenho e da pintura, tá bom? Então aqui, ó, eu trouxe alguns artistas e algumas obras para vocês verem, tá? Uma delas é do John Baeder. Isso daqui não é uma fotografia, é um quadro. Mas quando a gente olha, bate o olho à primeira vista, parece que é uma fotografia. Então, olha a riqueza de detalhes que o artista tem que ter para poder produzir uma obra, né, um quadro pintado, de forma que pareça uma fotografia. É muito rico, né, as nuances de cores, de luz e sombra, né, as cores. Então, trouxe do John Baeder para vocês verem. Outra obra também é do Ricardo André. Ele também fez essa obra aqui. A Fronteira Final, tá vendo? Acrílico sobre tela, também é um outro quadro, mas parece que é uma fotografia, né, de um astronauta, né? É muito, muito real a forma que eles pintam, né, utilizando aí a fotografia como base. A outra obra, do Ralph Goetz, ele fez aí uma pintura de, né, algumas coisas de comida, né, sal, aqui pimenta, o guardanapo. Então parece uma foto que foi retirada aí numa lanchonete, mas na verdade é uma pintura que ele fez. Então por meio da fotografia ele consegue pintar fielmente isso na sua obra, tá bom? Então o fotorrealismo foi uma importante influência na definição da estética cinematográfica nos anos 70 para a criação de cenários convincentes. Então, também o fotorrealismo é muito utilizado no cinema. Quando as pessoas querem criar aí um cenário, dando uma ilusão de ótica de que realmente é algum lugar diferente, mas na verdade é uma pintura, então utiliza-se essa técnica do fotorrealismo, principalmente nos cinemas também, tá? Atualmente ele é usado também para designar uma técnica de computação gráfica para a criação de imagens imitativas da realidade, sendo largamente utilizado no design de videogames. Tá vendo? Fotorrealismo também utilizado aí na questão do cinema, na questão das artes visuais e plásticas, na questão da computação gráfica, né, em relação aos videogames, os designs de videogames. Estão vendo a aplicação interessante desse tipo de estética artística da arte contemporânea para poder estar sendo passado aí as obras, as técnicas de uma maneira muito realista? Bem interessante, né, galera? Então, pessoal, é isso, a nossa matéria de hoje. Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau!